Nada se compara a Ti, Senhor. Aproveita esse momento, meu irmão. Fecha teus olhos. Esse momento é precioso na presença do Senhor, amém? Nada se compara a Ti. Não há nada nesse mundo. Nada se compara a Ti. Não há nada que se compare a Ti. Esse é o momento de você salmodiar um pouco, cantar um pouco em outras línguas, exaltando ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Tu és digno de todo louvor. Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, enchendo-os do Espírito e de toda a ousadia, enchendo-os do Espírito, se encha do Espírito, se encha de ousadia, se encha do Espírito. Se querer brilhar raste que blocou en are cresti de oro deixera de crescente. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Era na classe tremendo. Existe um rio fluindo na sua vida nesse momento. Um rio que leva as coisas para o lugar certo. Um rio que tira coisas que estão impuras do caminho. Um rio que arrasta coisas. Um rio que redireciona rotas. Um rio que tira coisas, que afasta coisas. Um rio que lava. Você não deve controlar. Perca o controle do rio. O controle do rio é dele. O controle do rio é dele. O controle é dele. Aleluia. No Espírito, fluindo no Espírito, fluindo no Espírito. Enquanto você está fluindo no Espírito, Ele está te compartilhando coisas. Existem tantas pessoas que faz tanto tempo que não flui no Espírito, faz tanto tempo que não ora em outras línguas. O Espírito Santo, Ele está te chamando de volta para a intimidade. Ele está te chamando de volta para o lugar de santidade. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente acha que o controle é nosso, que o jeito de fazer as coisas é do nosso jeito. A gente só veio aqui, gente, para
cultuar Ele, para entregar a Ele o nosso culto e dizer para Ele que a nossa dependência é dEle e que nós precisamos dEle. Amém? Eu quero te convidar a se sentar, amém, um pouco, mas não te desconecta dessa unção, amém? Aleluia. Obrigado, gente. Vocês são preciosos, tá? Aleluia. Fecha teus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que gera em nós vida. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, ela ilumina a nossa vida, Senhor. Tu és a nossa vida, Senhor, e nós te amamos. Queremos te dizer nessa noite, Senhor, que todo louvor e toda honra é para ti. Toda glória e toda majestade a ti pertencem, Senhor. E nós não somos dignos de nada que as pessoas venham aplaudir, falar e dizer: nossa, que coisa maravilhosa. Nós podemos nos alegrar nisso, Senhor, mas toda a honra é para ti, toda a glória é para ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Hoje nós estamos numa quinta rema, amém? E vamos falar sobre vida de louvor. Eu quero já começar a dizer para você que louvor não se resume à música. Na verdade, não tem nada a ver com música, né? Uma vida de louvor, de adoração, é uma vida realmente de entrega ao Senhor. E isso a gente também faz com música, a gente faz com os talentos e os dons que Deus nos deu e que nós adquirimos, vamos estudar e etc. Tá? Mas uma vida de louvor e adoração é uma vida que exalta ao Senhor, independentemente se você estiver tocando um instrumento ou cantando uma canção. Tá? A tua vida ela precisa estar respaldada na palavra e isso vai te levar para o lugar de louvor e adoração a Deus. Amém? Aleluia. Eu vou falar aqui algumas coisas, alguns tópicos, vou abrir uns versículos e você ficar ligado para não perder, amém? A excelência é algo que acompanha a vida de quem vive uma vida de louvor ao Senhor. Então, uma pessoa que vive em comunhão com o Espírito Santo e em uma vida de louvor ao Senhor, a excelência é algo que a pessoa carrega. Como assim, irmão? A excelência, às vezes nas suas vestes, na sua fala, no seu modo de agir, no seu trato com as pessoas, a excelência você vai acabar carregando porque você tem uma vida de entrega ao Senhor, de adoração e de louvor a Deus. Amém? Então, as tuas palavras, as tuas vestes, tudo o que você fizer vai ser de excelência, porque você carrega algo de louvor ao Senhor. Amém? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente demonstra coisas na nossa vida, no cotidiano, né? Nas nossas roupas, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de vestir. Você conhece logo um crente que está passando na rua. Às vezes você diz: aquilo ali é um irmão, é uma irmã, é um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Mas às vezes, gente, as pessoas elas demonstram algo pra gente que não é aquilo. Eu não vou nem falar da gente aqui, porque eu sei que aqui existem homens e mulheres de fé que vivem a palavra intensamente. Amém? Mas eu quero dizer para você que a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta. O que você fala pode ensinar as pessoas, pode trazer algo produtivo para aquela pessoa, mas o seu exemplo, a sua vida, o seu cotidiano, em mostrar Cristo para as pessoas, vai arrastar elas para Cristo. Amém? Aleluia. Finanças. Tem alguns tópicos aqui que eu vou citando e vou falando e você vai me pegando aí, amém? Finanças. O que um cristão que vive uma vida de louvor faz com suas finanças? Ele promete e ele cumpre. Ele compra e ele paga. Amém? Então, uma vida de louvor também é isso. É você fazer o que foi proposto e você também fazer além do que foi proposto. Lembra do versículo que Jesus disse: se alguém te disser, caminha uma milha, caminha outra. Né? Se alguém te pedir um agasalho, vou botar nas minhas palavras, tá?
Então oferece também a tua capa. Amém? Então o cristão que vive uma vida de louvor, ele promete e ele cumpre. Ele compra e ele paga. Amém? Então assim, eu não sei como está a tua vida, eu não estou aqui para te julgar, mas eu quero dizer para você que existe ajuste disponível para você. Se as coisas estão um pouco bagunçadas, fora do lugar, hoje é dia de ajuste. Amém? Às vezes a gente acaba se enrolando e por falta de sabedoria entra numa dívida, entra numa coisa ou outra. Mas eu quero dizer para você que é tempo de se ajustar. É tempo de colocar lá no papel e dizer: Senhor, eu fiz essa dívida, me perdoa. Senhor, eu quero seguir em frente com isso aqui, pagando todas as dívidas, pagando todas as contas, sabendo que o Senhor é meu provedor, sabendo que você é quem supre as minhas necessidades, Pai. E aí você segue a sua vida, meu irmão, sem condenação, e dá uma satisfação para a pessoa que está precisando daquela satisfação. Olha, querido, eu não posso te dar agora não, porque eu estou um pouco apertado, mas estou te dando uma satisfação em relação a isso aqui. Fica com isso aqui, tal. Entendeu? Você presta uma satisfação para a pessoa que precisa de uma satisfação. Isso também é vida de louvor. Amém? Porque você está prometendo algo e você está cumprindo. Você está chegando junto e dizendo: meu irmão, no momento eu não estou conseguindo te honrar, mas eu sei que eu vou conseguir. E está acontecendo isso. E você coloca ali na mesa realmente, para mostrar que você tem um coração disposto em abençoar e servir e ser uma bênção. Amém? Família. Eita, família é uma coisa tão boa, né? A gente às vezes falha e tem algumas manias, até às vezes por coisas que a gente viveu no passado, né? Com nossos pais, com quem te criou. Mas eu quero dizer para você que é tempo de quebrar os ciclos. Às vezes você sofreu alguns traumas, você viveu coisas que te encaminharam a ser uma pessoa, sei lá, violenta, uma pessoa que não escuta as outras, uma pessoa que não tem zelo nas palavras, na forma de lidar, às vezes no carinho, né? Tem pessoas que às vezes não têm aquele carinho de abraçar, de dizer que ama, mas eu quero dizer para você, meu irmão, que é tempo de quebrar esse ciclo, porque você se encontrou com o verdadeiro amor. Você se encontrou com o amor de Deus que foi além das fronteiras, né? Enviando o seu filho para morrer na cruz, ressuscitou e resgatou o acesso, né? ao Pai amado. Quando você vai ver lá Jesus ensinando os discípulos como orar, e ele diz assim: como é que eu devo orar, Senhor? Aí ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, ele começa te levando para o Pai, para o colo do Pai, para o caminho do Pai. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você tem a noção de onde você está, e você é humilde o suficiente para dizer: Deus é soberano, Ele está nos céus, e Ele é meu Pai. E santificado seja o teu nome. Humilde o suficiente para dobrar seus joelhos e dizer: Senhor, eu reconheço a tua santidade. Eu reconheço a tua soberania sobre a minha vida. E aí segue. Então, às vezes, a gente esquece de quebrar os ciclos, de dizer: eu vou ser uma pessoa amável com a minha família, eu vou ter um cuidado maior em tratar a minha esposa, os meus filhos, né? Por causa de coisas que você viveu. Mas, meu irmão, isso aí passou e Jesus mostrou o verdadeiro amor para você. E hoje você pode viver esse amor com sua família, seja com quem for. Pode ser um estranho na rua, mas o amor de Deus, ele está derramado em nosso coração. Amém? Aleluia. E aí você vai viver respeitando, né? Tendo o amor realmente de Deus, que respeita, que ama, que dá espaço para o outro falar, que dá espaço para o amor e não para a ira. A palavra nos ensina que a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Às vezes você está lá numa agonia, trabalhando, fazendo as coisas em casa. Eu vou falar um exemplo das mulheres, né? Que tem homens que também fazem as coisas, né? Organizam, mas não é como uma mulher que faz, né? Que limpa ali de uma forma zelosa, etc. Enfim, vocês me entendem. Mas eu quero dizer assim, às vezes a pessoa está lá numa agonia, está cheia de coisa para resolver, né?
E chega o outro e não tem paciência, não tem zelo, né? Não entende aquele momento. Mas eu quero dizer para você que o amor de Deus está derramado no seu coração. E você precisa entender que o amor, ele transborda, né? Ele flui na sua vida. E às vezes, maridos, vou botar no meio também, tá? Às vezes a gente precisa tirar o sapato, tá entendendo? Colocar a bolsa no lugar. Às vezes a gente precisa lavar aquele pratinho que está lá sujo há algum tempo, né? E ajudar mesmo e tomar aquilo como uma obrigação, porque a gente também suja, a gente também faz as coisas em casa, né? Estou mandando um alô aqui para minha esposa, ela está assistindo. Amém? Então, assim, gente, e as esposas também, né? Ouvir o marido, ele está chegando cansado do trabalho. Gente, eu não estou soltando em direto aqui não, tá? Isso aqui não é lugar disso. Eu tenho muito temor pelo que eu estou falando. Amém? E eu sei que o Senhor nos ensina, né, a ter uma vida de louvor com a nossa família, honrando quem está do nosso lado. E às vezes a gente realmente chega estressado do trabalho, cansado, quer comer e dormir, e não quer saber muito de papo, né? Então a irmã ali com sabedoria chega, coloca o pratinho dele, fica ali cuidando, né? Tira o sapato, meu amor, fique tranquilo, senta aqui no sofá um pouquinho. Aí o homem fica na caixinha do nada lá, né? Sem pensar em nada. Né? Mas é assim, a vida no nosso cotidiano, ele tem que ser assim, minha gente. Dar espaço para o outro, né? Amar o outro. Isso é vida de louvor também. Amém? Aleluia. Trabalho em sociedade. Eita, Jesus, aqui está um desafio, né? Eu não sei se você sabe, mas Deus criou o ser humano social. O ser humano, ele não foi feito para viver enclausurado, numa bolha, sem ter acesso às pessoas, né? E o que o Covid fez, né? Ele fez isso com a gente. Ele tirou um pouco o nosso contato, olho no olho, né? Apertar as mãos, né? Mas eu vou dizer para você que quebrar o ciclo disso aí também é importante. Às vezes um irmão passa por você e você faz paz. Às vezes é o jeito da pessoa, né? Mas na dele lá e tal. Mas eu quero te incentivar mesmo a ser mais caloroso nesses dias. A quebrar um pouquinho a bolha e dizer, Senhor, eu estou aqui para te honrar e te servir ao meu irmão. Amém? E você vai entender que ser social é uma coisa maravilhosa. Mesmo que você fique ali, tá todo mundo ali conversando, rindo, e você chega e fica ali. Estou entendendo. Perfeito. Isso aí já vai furar a bolha. Tá entendendo? Então, às vezes a pessoa fica com vergonha, né? De chegar, tem um irmão conversando ali. Chega junto e ri também. Chega junto, aperta a mão também. Tá tudo certo. Ninguém vai te julgar, não. Amém? E em contrapartida, aí agora vem a lapada. Vê só, às vezes a gente participa de conversas que não é para a gente estar. Às vezes a gente participa de coisas que as pessoas estão em tipo de comunhão que não é para você estar, é há muito tempo. E aí, ao invés de ser luz, você acaba sendo influenciado. Por que eu estou dizendo isso? O ambiente mais, eu vou dizer assim, que a gente mais tem propensão a fazer isso é no trabalho, né? Que os colegas às vezes estão ali numa conversa paralela ao trabalho, etc. Mas você é luz, você é sal. E o que é que você vai fazer diante disso? Eita, mas estão falando coisa aqui do meu chefe. E aí, o que é que você vai dizer diante disso? Né? Fica pensando aí. Amém? Eu sei que Deus está trabalhando. Então, o que é que eu vou falar? Às vezes ficar calado e sair do ambiente é maravilhoso. Às vezes você não vai ter como sair do ambiente. Às vezes você vai ter que lidar com aquela situação ali. E se posicionar e dizer, ei, não quero participar disso aqui não. E às vezes as pessoas vão dizer, mas é chato, é quadrado, é um cristão, né? Quadrado, chato, ignorante. Não, aí você vai e explica com amor. Não, isso aqui eu não vou participar porque não faz parte mais da minha vida isso aqui. Essa conversa não faz mais parte de mim. Eu sou uma nova criatura. E aí você não precisa ser chato, ignorante e irritante. Mas você pode amar a pessoa que está ali, falar com ela do amor de Deus, né? Para ela entender que a gente vive a melhor alegria que existe, né?
O ser cristão e ser evangélico, ser da família de Deus, é ser feliz, é viver sorridente, é viver uma vida de louvor, é viver uma vida de ações de graças e dizendo: Senhor, muito obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelos meus colegas. Se você chegar no meu trabalho, você vai entender o que é que eu estou falando. Ele vai dizer: cadê Rubinho? Rubinho não é crente? Rubinho é crente, Rubinho é homem de Deus. Mas ele conversa com a gente, ele nos ouve, ele ora pela gente. Amém? Eu não estou falando isso para aparecer não, gente. Eu estou falando isso para te incentivar mesmo a orar pelos teus colegas, a colocar um tempinho ali da tua semana para dizer: Ei, eu vou orar por fulano. Fulano é o mais trabalhoso da minha equipe. E eu sei que fulano vai ser alcançado pela graça que me alcançou. Amém? Então é isso, o trato e o respeito, né? Participando das conversas certas, respeitando as pessoas. Às vezes não precisa entrar em polêmica, gente. Às vezes a gente não precisa entrar num ambiente tóxico. Mas você, com sabedoria, vai saber lidar ali com aquela conversa tóxica, com aquele ambiente tóxico. E Deus vai te usar tremendamente. Amém? Aleluia. Eita, eu ia falar de fofoca também, né? Às vezes tem aquela fofoca ali. A Bíblia, eu não sei se você sabe, mas na Bíblia fala de fofoca. A Bíblia trata a fofoca como maledicência, né? E maledicência é justamente maldizer, é justamente falar mal, né? E até muitas vezes acrescentar coisas, alterar o que realmente foi dito. E a gente não foi chamado para isso. Amém? A gente foi chamado para falar a palavra do Senhor, para falar as coisas boas. Amém? Lá em Filipenses 4 fala que nós devemos ocupar a nossa mente com coisas boas. E eu amo esse versículo. Tu coloca para mim, por favor, Filipenses 4, versículo 8. Aleluia. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Próximo. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então é isso. Coisas boas, o que é louvável, o que é realmente que o cristão precisa se render nos pensamentos. Amém? Como servo, como você pode lidar agir como um servo, né? O servo do Senhor, aquele que é servo do irmão também. E aí você vai ver que o zelo pela obra do Senhor, pelas coisas do Senhor, ele faz parte de uma vida de louvor. Eu não sei se você lembra, mas lá no Antigo Testamento existiam os levitas. Eram pessoas que eram destinadas, né, a cuidar do templo, cuidar das coisas do Senhor. Eles faziam um serviço sacerdotal, onde eles faziam tudo. Tinha até a parte de música também. Tá? Hoje em dia, a gente não funciona mais dessa forma com relação à música da nossa igreja. Vou colocar assim para vocês entenderem. Então, quando você vê um ministro de música, você não precisa chamar ele de levita, porque ele não levita, né? Enfim, ele não é um levita como os sacerdotes do Antigo Testamento. Amém? Só que fique claro isso para a gente. E a gente precisa entender que são ofícios diferentes, né? Aí é isso. Como servo, nós precisamos ter um coração ensinável e que ama as pessoas, que tem zelo com as coisas do Senhor e ama estar na sua casa. Tem um versículo que fala, o salmista fala que um dia em tua casa é melhor do que 1000 em outro lugar. Se eu não me engano é Salmo 37. Mas ele fala justamente sobre isso. Um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em outro lugar. Amém? Então que fique para a meditação de vocês esse versículo. 84, pastor, obrigado. Quem é você quando ninguém está te olhando? Aí vem a lapada de novo, né? Eu sei que isso também serve para mim, irmãos. Eu não estou, pelo contrário, eu estou recebendo aqui também, amém? Quem é você quando ninguém está te olhando? O teu pensamento, a tua postura, né? Isso tem sido de louvor ao Senhor? São perguntas retóricas. Você vai pensando aí, vai guardando no seu coração, tá?
os nossos pensamentos, eles precisam estar cativos à palavra, né? A gente precisa entender que o que Cristo fez por nós foi muito grande, para a gente desconsiderar isso com besteira. Amém? E quando ninguém está olhando a gente, é aí onde você se mostra. É esse ambiente que você se mostra quem você é. E eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo que a gente é como se fossem 3 pessoas. É aquilo que a gente mostra para as pessoas, aquilo que nós achamos que nós somos e aquilo que realmente somos. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou chegar num lugar onde vocês vão entender. Deus, Ele te conhece e Ele sabe do teu coração. Não adianta vocês se esconder do Senhor. Porque para o Senhor é como se nós estivéssemos despidos. Não existem adereços ou coisas que vão maquiar quem somos diante de Cristo. Porque Ele conhece o nosso coração. Então para você entender que o nosso temor ele precisa estar no Senhor. E não somente no que Ele pode fazer conosco. Mas entenda que é mais fácil amar o Senhor e dizer assim: Senhor, meu coração é isso aqui mesmo. Eu sou isso aqui mesmo, Senhor. E eu te amo. E eu quero que o Senhor me molde. E eu quero viver uma vida de louvor ao Senhor, que demonstra os teus atos nessa terra. E aí você vai ver sua vida começar a mudar, meu irmão. Amém? Porque você está sendo sincero diante do Senhor. Sinceros vem do antigo sincera. Eu não sei se você sabe, mas os vasos de barro antigamente, quando eles faziam, às vezes acabava rachando e acabava tendo ali uma imperfeição. E eles cobriam esse vaso de cera. E aí tirava aquela imperfeição a olho nu, né? Mas quando o vaso ele estava num lugar quente, aquela cera derretia e aí mostrava todas as impurezas, as imperfeições e rachaduras. Por que eu estou falando isso para a gente entender que nós somos falhos. Nós, às vezes, temos coisas a melhorar. Mas quando a gente se coloca no lugar de tirar a cera, né? E dizer: Senhor, eu sou isso daqui, me refaz. Senhor, eu sou isso daqui, eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Para que o Senhor me use para a honra e glória do teu nome. Amém? E aí Ele vai começando a tratar a tua vida. E você vai entendendo. E se você for estudar um pouquinho na palavra, fala como um oleiro, ele muitas vezes tratava aquele vaso de barro. Ele preenchia com ouro. Eu não vou lembrar muito bem a referência, mas se você for estudar sobre o vaso de barro no Antigo Testamento, você vai entender que existe isso, que ele preenche com ouro. Então aquilo que era uma falha, que era um vazamento, que ali saía, né, o conteúdo do vaso, é preenchido com algo precioso. E a gente precisa estar preenchidos com algo precioso, que é a palavra do Senhor, que é a unção. E nós não podemos deixar ela escapar na nossa vida. Como é que você não deixa escapar a unção na sua vida? Salmodiando, né? Orando em outras línguas, vivendo uma vida de gratidão, vivendo uma vida de entrega ao Senhor, uma vida que realmente honra ao Senhor. Amém? Quais são as palavras que você fala quando somente pessoas que te entendem estão vendo? Aí entra para o nosso lar, né? Às vezes as pessoas que estão na nossa casa, elas olham para a gente e elas sabem quem a gente é. A gente fala coisas que elas entendem até, mas que aquela postura ali precisa ser transformada pela palavra. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Abre lá, por favor. Aleluia. 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Aleluia. Lembra que eu falei que diante de Deus é como se nós estivéssemos despidos? É justamente isso.
E aí nós vamos sendo revestidos da glória dele na nossa vida. E aí a gente vive uma vida de louvor. Integridade. Integridade é ser inteiro, sem estar quebrado, sem dividir por partes. Amém? Integridade vem de algo inteiro, né? Algo que não se divide. A gente muitas vezes se porta em um lugar de um jeito, em outro de outro, em outro de outro. E essa não é a vontade do Senhor para a nossa vida. Ele quer que a gente seja uma coisa só, inteira. Você já viu um cristal? Um cristal, ali ele é uma pedra, né, preciosa, ele está inteiro. Se você derrubar o cristal, ele vai se quebrar todo e não vai ter como juntar novamente. Muitas vezes as pessoas estão sendo isso, um fragmento. E no trabalho é uma pessoa, na escola é outra, na faculdade é outra. Para com isso, pelo amor de Deus. Amém? Mateus capítulo 15, verso 8. Aleluia. Você está recebendo hoje? Aleluia. Mateus 15, 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso aí eu não preciso falar mais nada, né? Aí, esse texto é o mesmo texto de Isaías 29, 13. E aí, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, depois você vai entender o que eu estou falando. A gente estava cantando aqui, estava adorando ao Senhor, estava fluindo, estava um momento gostoso, né? Na presença do Senhor. Mas que isso não seja somente dos nossos lábios. Não seja somente uma aparência de dizer, eu estou no culto e eu tenho que fazer isso. Não, meu irmão, que seja do teu coração. Na tua casa também isso. Mas eu não tenho alguém que vai ali conduzir um momento de louvor. Você não precisa disso não. Você começa a dizer, Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso, porque você é justo, Pai. E eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor. E você começa a salmodiar e falar coisas para Deus. Louvor é isso, é você elogiar o Senhor. É você colocar o Senhor entronizado na sua vida, no seu dia. Você acordar de manhã e dizer, bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Eu estou pronto para saber o que o Senhor quer me compartilhar hoje. E você ir com as baterias carregadas de amor, de unção. Amém? Chegar num ambiente lá tóxico e dizer, esse ambiente vai ser transformado agora, em nome de Jesus. E já chegar rindo, já chegar brincando. Bom dia, gente, vocês estão bem? Não está muito bom não. Mas vai melhorar em nome de Jesus. Mas estou com uma dor. Vem cá que eu vou orar por você. Amém? É muito fácil ser crente na igreja, né, na nossa casa, mas às vezes a gente tem que sair da zona de conforto, para que a gente prove de uma vida de louvor. Isso vai gerar bons frutos na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que está gerando bons frutos na minha, porque só funciona na minha. Não, funciona na sua vida também, meu irmão. Eu também tenho falhas, eu tenho coisas a melhorar, tenho coisas a organizar, tem coisas anotadas, tem coisas que eu vou anotar. Mas tem coisas, gente, que a gente precisa se despir, né, da zona de conforto e dizer, peraí, agora vai mudar isso aqui, em nome de Jesus. E é por fé mesmo. Amém? Aleluia. O significado de louvor tem a ver com expressões de gratidão, exaltação, adoração e honra ao Senhor. Não tem a ver só com música. A música, na verdade, não tem nada a ver. É só uma ferramenta para que você também adore, para que você também exalte o Senhor ali com a palavra cantada, né? E aí tem outro versículo que eu gosto muito, Salmos capítulo 8, verso 4 ao 6. Quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Amém? É isso. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais
nas regiões celestiais em Cristo. Próximo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele e em amor. Amém? Santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Nós precisamos viver num nível de excelência que nós precisamos ser santos e irrepreensíveis. E é possível. Eu não estou dizendo que eu já cheguei nesse nível não, tá? A gente está no caminho. E no caminho você vai aprendendo coisas novas e vai desenvolvendo e vai entendendo que é possível. Amém? Aleluia. Fomos criados para adorar. Adorar significa prostrar-se e reverenciar, prestar culto, curvar-se. Na Bíblia fala, Deus fala de um povo que eles tinham uma dura cerviz. Eu não sei se você já viu. Cerviz é justamente isso daqui, ó, né? Cervical. E dura cerviz significa que não se dobra essa parte aqui do pescoço. O que significa isso? Um povo obstinado, um povo que não se dobra para receber instruções e correção. E Deus ele alerta, né? E ele dá muitas repreensões sobre isso. Sobre uma pessoa que não se dobra, não é humilde o suficiente para entender e ouvir outro e receber correção. E a vontade de Deus é que a gente tenha a nossa cerviz aqui tranquila, sem rigidez, amém? Que alguém está pregando a palavra, o nosso pastor às vezes traz uma correção dura e a gente acaba querendo se afastar mais daquela situação ali de correção. Meu irmão, a correção é em amor, ela vem para te salvar, para tirar coisas de você, que você está no erro, e que às vezes você precisa entender que mudar a rota é importante. Amém? Mudar a rota é importante, porque lá na frente você não vai cair no precipício. Então confia nas palavras que o Senhor tem falado, nas correções que o Senhor tem te dado, e você vai ver que essa vida de obediência, ela vai te levar para o teu chamado. Ela vai te levar para colher bons frutos. Amém? Na queda do homem, ele se afasta do Senhor. E o Senhor provê comunhão para o homem novamente. Sempre que o Senhor nos busca, o Senhor sempre nos busca para a intimidade. E o que nós temos a oferecer ao Senhor? A Bíblia fala lá em Hebreus 13, capítulo 13, verso 15. E eu já estou finalizando, amém? O que temos a oferecer ao Senhor? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Queria que a gente lesse junto isso. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Então, o sacrifício de louvor é justamente isso. É você declarar com os seus lábios. Coloca lá de novo, por favor. Declarar com os teus lábios, né? E confessar o nome do Senhor. Oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor. Como é isso, meu irmão? É simples. Senhor, Tu és exaltado. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, eu te amo. Senhor, eu estou com o coração aberto para Te obedecer. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, eu te amo. E você vai falando. Isso é sacrifício de louvor. Os lábios, ele confessa, né, o nome do Senhor e quem Ele é. Você vai ver muito isso nos Salmos. O salmista, ele escrevia poesias e canções para Deus. E ele se debruçava realmente no seu coração para o Senhor. Nós precisamos disso, amém? Uma tarefinha de casa, Hebreus capítulo 13. Leia todo o capítulo 13 de Hebreus e você vai entender um pouco sobre adoração, sobre louvor e sobre isso que a gente está conversando. Amém? Aleluia. Um adorador não teme as circunstâncias. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Paulo e Silas na prisão, eles estavam presos por causa do evangelho.
E aí é alegria pra gente, meu irmão, porque existe um galardão pra gente. Amém? Mas eles oravam e cantavam. E enquanto isso, a cadeia tremeu, né? Enquanto isso, a presença estava lá. Amém? Então, é isso que a gente vai fazer. Aleluia. João capítulo 4, verso 23, para finalizar. Aleluia. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Aleluia. O Pai te procura, um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Não é só o que você fala, mas é com o seu coração. Amém? Aleluia. Fecha teus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, que não volta vazia, Senhor. A tua palavra, ela tem um propósito em nos alcançar. E eu oro, Pai, para que cada semente, Pai, que foi plantada nessa noite em nosso coração, ela cresça, Senhor, e gere bons frutos. E que a nossa vida, Senhor, ela seja uma vida de louvor, exemplar, da forma que o Senhor quer para nós, sem reservas e sem empecilhos, Pai, para o teu fluir. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria conhecer alguém que não fez Jesus Senhor da sua vida. Tem alguém? Queria que você, que quer voltar para Jesus, levantar suas mãos. Né? Se tem alguém na transmissão, fala aí com o pessoal na transmissão. Né? Tem o chat. E eu sei que Deus, ele alcança a tua vida hoje. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a circunstância. Eu não sei se você está enfrentando alguma dificuldade, alguma dor. Mas eu sei que o Deus poderoso que a gente serve, Ele é poderoso para te livrar e te guardar. Amém? E eu vou orar por você agora. O louvor pode subir. Pai, nós te louvamos pelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem na transmissão. E eu oro, Pai, para que elas sejam guardadas, Pai, pela tua mão poderosa. E que traga, Senhor, aquilo que é necessário. Todas as cadeias e grilhões sejam desfeitos e quebrados nesse momento. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, toda síndrome, todo medo, caindo por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, gente? Essa matéria, ela é falada no Rema, tá? Se você não conhecia ainda, te matricula no Rema, vem para as aulas, amém? Coloca os pés nas águas, que você vai aprender bastante, você vai entender que você tem um propósito e que a vida de louvor, ela é uma coisa maravilhosa para a gente e que a gente cresce diante disso, amém? Gostaria de chamar o dirigente. Aleluia.